A paz do Senhor Jesus a todos, irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos. Queria estar aqui agradecendo a presença de cada um que está assistindo o vídeo. Gostaria de estar agradecendo principalmente ao Senhor que está permitindo a nossa primeira aula da Escola Dominical do Ministério. Perdão. Eu queria estar explicando um pouco para os irmãos como funciona a Escola Dominical, qual é a função dela na igreja. A função da Escola Dominical na igreja é trazer o conhecimento da Palavra de Deus do começo ao fim dela. E trazer também ensinamentos, toda semana um ensinamento diferente sobre a palavra de Deus. Sobre coisas que nós não sabemos, que muitas vezes passa despercebido sobre a nossa visão quando nós lemos ela. Isso também para nós estudarmos uns com os outros. Caso eu fale algo que algum outro irmão teve alguma outra interpretação, ficaria muito grato que mandasse no privado ou no grupo, então, o seu entendimento sobre a palavra também, para poder Deus estar trabalhando no seu coração também, para estar futuramente ministrando a palavra, ou algo do tipo. E como vai funcionar, irmãos, a escola dominical? Nós vamos estudar do começo ao fim da palavra. Vamos começar de Gênesis até Apocalipse. Porém, nós vamos seguir a ordem cronológica da história. Como nós sabemos, a Bíblia é muito fragmentada em muitas situações. Como tem coisas do Novo Testamento que aconteceram no Antigo Testamento, como visões e outras coisas que Deus mostrou aos seus apóstolos e discípulos. E também aos seus servos. Então, irmãos, nós vamos estar trabalhando isso também, na presença de Deus, vamos estar trabalhando para que Deus possa nos dar um entendimento sobre a palavra. Por exemplo, nós vamos estar em Gênesis e nós vamos ir para Apocalipse para estudar um pouco a palavra. Então, eu peço aos irmãos que olhem suas Bíblias, que participem da escola com suas Bíblias em mãos, para poder abrir no livro e ler o que está escrito. Para nós termos uma base bíblica e também uma base espiritual sobre o que está ocorrendo. Então, irmãos, vamos começar em Gênesis. Peço perdão aos irmãos, meio gripado. Em Gênesis capítulo 1, nós vamos ter ali onde Deus diz: no princípio Deus criou os céus e a terra. Entretanto, era sem forma e vazia. A escuridão cobria o mar que envolvia toda a terra e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Aqui, irmãos, o capítulo 1 inteiro, Deus vai explicar sobre a criação da terra e dos céus. Ele vai explicar sobre a criação dos céus e da terra, sobre o mundo em que nós vivemos hoje. Porém, irmãos, temos que ter um entendimento que antes de Deus criar os céus e a terra, Ele criou os seus servos, os anjos. Ele criou para que o servissem e o adorassem, enquanto Ele fazia todas essas coisas. Então, nós temos que ter um entendimento que o mundo espiritual já era muito presente antes do mundo terreno em que nós vivemos. Então, irmãos, daqui eu quero ir para o livro de Apocalipse. Em Apocalipse 14, nós vamos ter um pequeno entendimento sobre o que ocorreu no início dos tempos, que, como nós sabemos, o Apocalipse é a profecia do fim dos tempos. Apocalipse é a profecia do que vai acontecer no fim dos tempos. Porém, aqui nós também temos revelações de coisas que podem ter ocorrido no começo da história, e que ocorreram no começo da história, algumas dessas coisas também. Como, por exemplo, a queda de Satanás. Na palavra de Deus, o diabo nunca é citado como Lúcifer, que Lúcifer do grego significa estrela da manhã. Sim, se realmente Satanás ele era um anjo de luz, que ele tinha muito poder nos céus e que ele era muito visto por outros anjos, muito bem visto. Porém, qual foi o motivo da queda de Satanás, do porquê Satanás quis ser semelhante a Deus? Lá em Gênesis capítulo 2, vou olhar o versículo para não estar mentindo com os irmãos. No capítulo 2, o versículo 4, nós temos a origem da humanidade, quando Deus criou o homem a partir de argila, a partir do barro. Satanás não se conformou do porquê Deus criou um ser de barro, um ser de argila, com base em imagem e semelhança de Deus, sendo que ele não era a imagem e semelhança de Deus e era o anjo mais belo dos céus. Então ele se irou, porque não recebeu, digamos assim, um crédito por aquilo que ele era, pelo que Deus criou ele. Ele se sentiu inferior à criação nova de Deus, que era feita de barro. E porque Satanás ele era feito de pedras preciosas. Então ele não se contentou com isso e ele confrontou a Deus e ludibriou, meio parte do céu ele ludibriou.
Um terço do céu ele foi lá, ele enganou, ele mentiu. Se ele mentiu para anjos, que são anjos, seres criados por Deus para servirem a Deus e louvar ele sem questionarem. Anjos, irmãos, são seres que não têm sentimentos. Anjos não têm sentimentos, não têm vontade própria. Anjos, eles são seres como se fossem robôs. Eles apenas vivem aquilo ali e é aquilo que eles vivem, que eles foram feitos para aquilo. Eles não têm sentimento, eles não têm vontade própria, eles não têm desejo próprio. E Satanás fez isso, ele fez justamente isso porque ele era um anjo diferente que foi criado de modo diferente por Deus, para poder guiar os céus servirem a ele. Porém, quando isso ocorreu, que Satanás fez isso, Deus já sabia da traição de Satanás e então expulsou ele e os seus anjos do céu, que foram enviados à terra, que se chocaram na terra. Em Apocalipse 14, versículo 9, nós temos a visão do profeta futuramente no nosso mundo e que coisas que ainda vão ocorrer. Porém, aqui nós temos um pequeno prelúdio. E o que seria um prelúdio? Um prelúdio nada mais é do que algo que está ocorrendo no fim, porém ocorre também no começo. Vamos pedir perdão que houve um pequeno erro no vídeo anterior, um pequeno problema aqui no ambiente. E continuando, no capítulo 12 de Apocalipse, a vitória de Cristo e o seu povo. No versículo 7 do capítulo 12, diz: Houve então uma guerra nos céus. Miguel e seu exército de anjos lutaram contra o dragão, ao que o dragão com seus anjos revidaram. Contudo, estes não foram suficientemente poderosos e desta maneira perderam seu lugar nos céus. Assim, o grande dragão foi excluído para sempre, e ele é a antiga serpente chamado Diabo ou Satanás, que tem a capacidade de enganar o mundo inteiro. Ele e os seus anjos foram lançados à terra. Aqui, irmãos, vai se confirmar em outro versículo da Bíblia do Novo Testamento também, anterior ao Apocalipse, sobre isso. E isso, irmãos, que acreditam em Apocalipse, nós temos que ter a certeza de que isso é a visão que o profeta teve do fim dos tempos. Porém, é um prelúdio também de coisas que aconteceram no início dos tempos. Ou seja, lá ainda na época do Jardim do Éden, quando Deus criou o homem e a mulher. Só encontrar aqui o versículo. Lucas, capítulo 10, versículo 18, diz: Ao que Jesus lhe revelou, eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago, que reforça isso que foi dito em Apocalipse sobre a queda de Satanás e de seus anjos caídos. Glória a Deus, aleluia, Senhor. E por que isso, irmãos? Porque lá em Gênesis, irmãos, nós temos a criação da humanidade. E a queda de Satanás, ela ocorreu logo após a criação do homem. Logo após a criação do homem, Satanás não se contentou, que muitos imaginam que Satanás ele se rebelou contra Deus antes mesmo da criação do homem. Mas não, foi quando o homem foi criado, a inveja tomou conta de Satanás, a questão do que estava acontecendo. E ele quis assumir o lugar de Deus, mostrar o que ele era realmente capaz. Foi onde ele foi expulso dos céus. E como o Jardim do Éden se encontrava na terra, na região onde seria possivelmente, se crê, historiadores pesquisaram tudo mais, e acredita-se que ela se teve origem, o Jardim do Éden, na região de Israel, onde é hoje em dia Israel. E Satanás caiu sobre a terra. E o Jardim do Éden era uma coisa só com a terra. O mundo espiritual e o mundo terreno eram uma coisa só. Ambos eram unidos numa coisa só. Então, o que Satanás fez? Ele usufruiu deste momento que ele caiu sobre a terra, mesmo sobre o mundo físico também, o mundo espiritual. Ele entrou no jardim e foi onde fez Adão e Eva comerem o fruto. Porém, nós temos que entender o quê? Que eles foram expulsos do jardim do Éden, Adão e Eva, não porque Eva comeu o fruto, porque a ordem de não comer o fruto foi dada apenas para Adão. Adão recebeu o ensinamento de Deus para ensinar Eva as coisas dentro do lugar. E ele ensinou, mas a ordem principal era para que ele não comesse o fruto, porque quando ele comeu o fruto, que as coisas realmente tiveram um peso sobre a vida dele e sobre a vida de Eva, e onde Deus se decepcionou com eles e acabou os expulsando do jardim, pois o jardim é um lugar puro. Então, irmãos, essa é a primeira aula que eu queria dar aos irmãos, não queria me estender muito, justamente por ser a primeira, para os irmãos terem um
pequeno entendimento sobre como vai funcionar a dinâmica das aulas e tudo mais. E é isso que eu tenho para dizer aos irmãos. Nós vamos começar a partir de onde nós paramos, sobre a desobediência do homem. Mas, como eu disse, irmãos, nós vamos estudar a questão cronológica da história. A partir do momento onde Deus deu início à terra, aos céus, sobre a queda de Satanás e tudo mais. Então hoje nós estudamos o quê? Sobre a criação da terra. Deus criou os céus e a terra conforme o que ele desejava. E também sobre a queda de Satanás e o motivo dessa queda. E do porquê também, isso, irmãos, já dá uma explicação do porquê Satanás tem tanto ódio contra a humanidade, porque Satanás quer tanto nos derrubar da presença de Deus. Então, irmãos, é isso que eu tenho a deixar para vocês. Que Deus abençoe a vida de cada um, em nome de Jesus. Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos, em nome de Jesus. Agradeço a Deus por este dia, por este momento. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Uma boa tarde a todos, um bom dia, uma boa noite, uma boa semana. Que Deus abençoe a vida de cada um. No nome do Senhor Jesus. Amém.